E aí, criativos, beleza? Aqui é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e hoje nós vamos falar sobre um dos problemas, talvez um dos maiores problemas atuais da ferramenta de geração de imagens do Photoshop, beleza? Muita gente está falando sobre o Generative Fill, é uma ferramenta muito poderosa sobre gerar imagens do nada ou então a partir de algum texto e ela está no Photoshop de uma maneira incrível. Eu já gravei 2 vídeos falando sobre isso, uma explicando como usar ela no modo geral, como instalar o Photoshop versão beta, e a outra também explicando justamente como expandir o fundo. A questão é que ela tem um grande problema, que é a resolução dela, e é nesse assunto que nós vamos entrar, como a gente perceber essa dificuldade e como solucionar também, beleza? Então vamos lá, nós estamos aqui com essa imagem, tá? Essa foto é do Adobe Stock, eu vou pôr o link dela aí embaixo, nos comentários, na descrição, você vai achar. Para você perceber aqui o que a gente pode fazer. Por que eu gostei dessa imagem? Porque essa imagem ela tem uma qualidade legal, assim, sabe? Ela tem uma certa definição, principalmente nesses matinhos aqui, nessa graminha. Então, o que nós vamos fazer? Vamos expandir essa imagem. Eu vou aumentar o tamanho da largura dela aqui em 1000 pixels. E você já vai entender por que 1000, tá? Então eu vou duplicar já essa camada logo de cara. E nessa camada de cima eu vou selecionar essa parte aqui e vamos fazer o Generative Fill. Eu vou pedir para ele gerar uma continuação, estender um pouquinho essa imagem, né? Para a gente fazer como a gente já fez nos outros vídeos e como o pessoal tem feito aí bastante. A ferramenta tem sido ótima para isso. Vamos ver o que acontece aqui. Como já era de se esperar, nessa situação, o resultado que o Photoshop gera para a gente é muito bom, é muito fidedigno, digamos assim, sabe? A gente cria uma imagem aqui que ela funciona muito bem, né? Então, ó, se a gente pegar o antes e o depois, ele criou uma imagem que é muito boa, faz uma continuação bem bacana. É claro que a gente poderia ver as alternativas ali, mas eu não quero nem entrar nesse ponto agora, eu quero entrar num outro ponto, que é a qualidade. A gente consegue perceber que em um determinado momento aqui, a gente consegue perceber aonde que era a imagem original, olha a qualidade dela, e quando entra para a imagem gerada artificialmente. Perceba que tem uma diferença aqui de qualidade muito grande. Então, como que nós vamos resolver isso? Eu vou mesclar essa camada aqui com essa daqui para a gente não ter... E aqui a gente tem um pequeno truque. Aparentemente, o Photoshop trabalha o Generative Fill em imagem de 1024 pixels por 1024. Se a gente pedir para ele gerar pequenas imagens nesse tamanho, ele vai gerar imagens com qualidade grande. Porque maior do que isso, ele precisaria gerar uma imagem pequena e esticar, e por isso fica daquele jeito. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós aumentamos o tamanho da nossa imagem em 1000. Nós não vamos abusar, chegar no 1024. Vamos chegar no 1010, 1020. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a ferramenta U e vou fazer um quadrado aqui, um shape, né? E vou deixar ele aqui no tamanho de 1010, tá? 1010 por 1010. Eu vou tirar o traçado contorno para não sobrar imagem. Então vamos colocar esse quadrado aqui, vou posicionar ele encostado aqui. E agora eu vou selecionar ele. E a única coisa que eu vou fazer a mais aqui, eu vou pegar essa imagem do fundo, vou selecionar essa parte branca e vou inverter e dar um Ctrl J, para que essa minha outra camada fique com o fundo transparente. Assim eu tenho um fundo transparente que eu já sei, para deixar claro para o Photoshop que eu quero preencher. E agora sim, perceba que esse quadrado que eu criei, ele ficou com 1010, então ele vai invadir um pouquinho a área, né? Eu preciso que ele invada um pouquinho para ele entender que eu quero preencher, dar uma continuidade na imagem. Vou segurar Ctrl, pegar a seleção do retângulo aqui, e agora vou fazer o Generative Fill aqui, sem digitar nada. Na prática, o que eu fiz? Apesar de fazer o quadrado, o que eu fiz? Na verdade, eu fiz uma seleção pequena, de uma pequena área. Pequeno quanto, Lucas? Tem que ser menos do que 1024 por 1024. No caso aqui foi 1010 por 1010, tá? E daí eu mando gerar a imagem. Eu posso fazer pequenas porções, de pedacinho em pedacinho, até fazer toda a área. E veja só a diferença que eu tenho de resultado aqui na imagem. Veja só, aqui, mesmo dando zoom 100%, olha a diferença da qualidade da imagem de antes de um lado para o outro, tá?
É uma imagem de uma qualidade muito maior mesmo. Ele tem as variações, obviamente, né? Como todas as vezes aqui que a gente gera a imagem. Posso escolher qual que fica melhor. Mas já está na cara que a imagem ficou muito melhor do que a anterior. Vamos fazer mais um pedacinho aqui para você poder perceber. Vamos lá, eu vou pegar esse quadrado. Vou esticar mais um pouquinho aqui. Ó, fazer a seleção. Aqui. E agora sim, eu vou no Generative e mando gerar de novo. Ou seja, eu estou gerando mais um pedacinho de 1010 por 1010. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos lá. Vamos direto para o 100% de zoom. Ó a diferença que a gente tem. Olha a qualidade da imagem. A gente quase aqui no 100% de zoom, a gente dificilmente identifica onde está a divisão. Quando na outra imagem, olha aqui em comparativo, olha a antiga, como a gente conseguia perceber a diferença da qualidade da imagem boa, vamos colocar no 100% para ser justo, né? Ó, a imagem boa é a imagem gerada. Esse quando a gente gerou inteiro. E agora gerando partezinha por partezinha, olha a qualidade. Olha esse matinho aqui. Esse matinho aqui foi gerado, pessoal. Ó, a qualidade está muito boa. E essa outra não, aonde marca valendo. Ele fica com uma resolução muito inferior. Olha, então as gramas a gente pode ver. Então veja, é claro que com o passar do tempo, imagino eu que o Photoshop vai resolver isso. Mas por enquanto, se você quiser usar o Generative Fill com qualidade boa, você já sabe, tá aí um pequeno truque. Vai gerando de pedacinho em pedacinho, 1024, 1020, 1010, sempre nesse pedacinho em pedacinho, e você vai tendo uma imagem de qualidade muito boa na mesma ferramenta do Generative Fill do Photoshop. Valeu, pessoal! Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e até mais.